Que a paz do nosso Mestre possa estar com todos nós. Vamos refletir neste vídeo sobre mais uma lição importantíssima. Faz parte deste livro, Segue-me, um livro ditado pelo Espírito Emmanuel e escrito através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. A lição que vamos conhecer e que servirá de alimento para os nossos espíritos é a lição intitulada O Ponto Certo, abre aspas. Por isso, também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendam as suas almas ao fiel Criador na prática do bem. Fecha aspas. Está na primeira carta de Pedro, itens 4 ao item 19. Basta que o sofrimento nos alcance de leve e sentimos-nos para logo necessitados da assistência divina. Ainda quando filosofias negativistas nos tenham desfigurado o raciocínio ou a palavra, se o perigo nos ameaça, secreta intuição nos afirma que Deus zela por nós e para Deus nos voltamos de imediato. Enquanto isso ocorre, vale pensar na forma aconselhável e justa de nos encomendarmos ao Criador. De certo que muitas maneiras existem de preparar semelhante ato de confiança, tais como a oração que sublima e o estudo que esclarece, o trabalho que realiza e o entendimento que reconforta. Entretanto, o modo único de nos dirigirmos corretamente ao Pai que está nos céus é aquele da prática do bem. Não nos iludamos. Mais dia, menos dia, todos sofrem. Há, contudo, quem sofra com revolta, com desânimo, com desespero e com rebeldia, perdendo o valor da prova em que se vê. Convençamo-nos assim, sejam quais forem as circunstâncias em que nos achemos, que o processo exato de nos encomendarmos à providência divina será, na essência, auxiliar, abençoar, desculpar e servir, sempre e sempre em toda parte. Porquanto, o serviço ao próximo é o ponto certo de nossa ligação com Deus. O ponto certo. Esse, então, é o título dessa lição que acabamos de conhecer. Portanto, se existe um ponto certo, naturalmente existe um ponto errado, equivocado. E é em cima dessa relação que Emmanuel nos oferta esse conteúdo. Que é mais do que um conteúdo, que é mais do que uma lição. Nos oferta alimento espiritual. Afinal de contas, somos espíritos momentaneamente reencarnados em um processo de reparação e evolução. E que necessitamos, na mesma proporção do alimento material, do alimento espiritual. Mas, infelizmente, observamos uma quantidade muito grande de pessoas que ignoram essa questão, buscando sempre o alimento físico, o alimento material e negligenciando o alimento espiritual. Porque assim desejam. Porque desejam viver apenas a matéria, fingindo que não são espíritos imortais.
A partir daí vamos verificar espíritos anoréxicos, desequilibrados, enfermos, porque não recebem o cuidado e o alimento espiritual. Sendo assim, cuidemos nós de nos alimentarmos para que haja o equilíbrio da matéria e do espírito. E é isso que esse livro aqui nos entrega, alimento espiritual. Emmanuel começa o seu texto dizendo o seguinte: basta que o sofrimento nos alcance de leve e sentimos-nos para logo necessitados. Necessitados do quê? Da assistência divina. Basta que o sofrimento nos alcance de leve. E o que é de leve? De leve é suavemente, de maneira sutil. Não é de uma maneira acachapante. Não é um sofrimento que cai na tua cabeça como uma bigorna, um container, um piano. Pá! Não. De leve assim, ó. Aquela brisa, como aquela brisa suave que passa assim no rosto, pelo corpo. Esse sofrimento que nos alcança. Porque em determinado momento estávamos fora do alcance do sofrimento. Para que a gente sinta a necessidade da assistência divina. Então eu estou lá na minha casa, na minha mansão, no meu apartamento, não interessa onde, na casa de praia, estou lá. Aquele baita sofá ou na cama, aquela televisão de não sei quantas polegadas e luzes e cores e sons e tal, e a minha barriga está cheia e eu estou sem sede. Estou saciado, está tudo muito bem, não estou sofrendo, sem dor, sem problema, as contas estão pagas, está tudo bem. Está tudo muito bom, estou pleno ali. Eu tirei férias do sofrimento. Olha que beleza. Férias do sofrimento. Estou de férias, está tudo muito bem. As férias um dia, elas acabam, né? Acabam as férias. E acabou. As férias do sofrimento acabaram. E o sofrimento me alcançou, me buscou, chegou em mim. Eu estava distante, inacessível para o sofrimento. Mas ele chegou e ele só encostou assim, ó, tchum, em mim. Basta isso para que a gente perca o equilíbrio. Para que a gente entre em desarmonia. Isso é para todos, para mim, para todo mundo. A desarmonia visita. E o que a gente vai fazer? Porque acabou, as férias do sofrimento, ela acabou. Então meu estoque de paz, de tranquilidade, de saúde, de boa vontade, de fé, de confiança acabou. Porque foi embora com as férias. Foi embora. Está faltando paz, está faltando saúde. O que a gente faz quando falta arroz e feijão? Vai no mercado. Compra lá, né? Saco de arroz, saco de pacotinho de feijão. E repõe. Então a gente faz o quê? A gente vai buscar lá na assistência divina o quê? A reposição. Mas muitas pessoas têm uma relação interessante com Deus, né? Quase de barganha. Às vezes Deus parece um garçom, precisa vir me ajudar. Como é que é a nossa relação com a assistência divina? Quando nós estamos bem, sem sofrimento, de férias do sofrimento, como é a nossa relação com a assistência divina quando nós estamos em situação difícil? Como é a tua relação? Você tem que responder para você mesmo. Basta isso. E a gente já
perde o equilíbrio. Uma criancinha pequenininha, 3, 4, 5 anos, caiu, se machucou. O que ela faz? Ela corre para os braços de quem ela confia. Ela confia. Ela acredita que aquela pessoa possa curar, ajudar, acolher, amparar. Então essa criança corre para os braços da confiança, do acolhimento que ela tem e que ela recebe. E aí a gente precisa revisar a nossa relação com Deus, com a espiritualidade superior, com esse cara que está aí do teu lado agora que você não está vendo. Teu mentor espiritual está do teu lado aí agora. Está aí do teu lado, e aí? Qual é a tua relação com ele? O que você tem feito quando o sofrimento te alcança de leve? Como é que você se comporta? Achando que é um sofredor, é um coitado, não merecia? Esse conteúdo vai nos dizer como nós devemos agir. Por quê? Porque não nos iludamos. Mais dia, menos dia, todos sofrem. Contudo, e aí ele continua, a gente vai chegar já. Contudo, uma maneira de sofrer. Então, quando nós somos visitados pela dificuldade, e ele diz aqui, encomendamos o nosso espírito a Deus, ou seja, confiança. Nos entregamos à assistência divina. Quando eu vou no correio e coloco qualquer coisa lá, é uma encomenda que vai. Quando sai da minha mão, eu não tenho mais controle. Se eu me encomendo a Deus, eu estou me entregando. Isso é fé. Mas como é que eu me entrego? Querendo que seja do meu jeito? Ou aceitando a situação como ela é? Tendo um entendimento mais amplificado, mais sofisticado, mais refinado, porque a gente não tem isso. Nós somos grotescos, toscos, brutos, animalizados. A gente recebe uma dificuldade mínima, como ele diz aqui, e parece o fim do mundo. É uma choradeira sem fim, uma reclamação, a irritação, né? A chama da irritação, ela está sempre ali. Está sempre ali. E se as coisas não saírem como eu desejo, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Sobra até pro barbudão. Sobra pro barbudão, mas sobra mesmo. Esse é o nosso estado. Tacanho. Tacanho. Esse livro aqui é de 1973. Quantas pessoas leram? E se leram, quantas releram? A gente não precisa. É muito bonito. É muito bonito. Quando a gente abre, né, os vídeos, e aí a gente vê aquelas bibliotecas, né? Os palestrantes falando, e aqueles monte de livro. Nossa! Quantos livros nós precisamos ler para que a gente possa melhorar um pouquinho? Eu vou ler todos os livros de Chico Xavier. Para quê? Já leu esse? Se leu, entendeu esse? Se entendeu, colocou em prática? Isso aqui é um guia.
Não preciso ter milhares de livros para melhorar o que eu sou. Basta 1, 2, 3 livros. Não é uma crítica a comprar livros. Eu tenho bastante livros. Compro bastante livros na medida do possível. Na medida do possível. Porque eu não tenho recursos suficientes. Então, na medida do possível, eu compro também. E a gente vai montando a nossa biblioteca. E é isso que a gente vê. Então, não é uma crítica. Mas a gente pega 1, 2, 3 livros, dá uma lida, coloca lá na estante e morreu o livro. O livro morreu pra gente. E aí, quando eu tenho 100 livros, o primeiro, nossa, eu já nem lembrava que eu tinha esse livro. São 48 anos que está aqui, ó, de alimento. O que ele está falando aqui serve para 2022? Vamos ver. Vamos ver. De certo, existem muitas maneiras de nos prepararmos, de nos entregarmos, de nos confiarmos na misericórdia, na assistência divina. Existem muitas maneiras. Ele diz 4 aqui. Oração que sublima. Oração que sublima. Não é a mecânica. Não é aquela robótica. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Não. É oração que sublima. É aquela oração em que você, de fato, coloca a tua verdade nas tuas palavras. Segundo, o estudo que esclarece. É exatamente o que estamos tentando fazer aqui. O estudo que esclarece. Terceiro, trabalho que realiza. Quarto, entendimento que reconforta. Reconforto. Quando eu adquiro o entendimento de certas verdades, eu me sinto reconfortado. Esse é o Espiritismo, que consola, que conforta. Entretanto, o modo único de nos dirigirmos corretamente ao Pai, que está nos céus, é aquele da prática do bem. Se eu, como ele diz aqui, rezar de maneira sublime, estudar para me esclarecer, trabalhar e buscar o entendimento que reconforta, sem a prática do bem, tudo será inútil. A prática do bem vem em primeiro plano. Primeiro plano. É como se você quisesse colocar, por exemplo, o homem, colocar a cueca depois de vestir uma calça. Está invertido, né? Não dá. Vai ficar que nem o super-homem. Ao contrário, você bota primeiro a cueca, depois... Precisa avisar o super-homem. Põe a calça, a cueca, depois a calça. Para as mulheres, mesma coisa. Quer pôr uma saia, põe a saia e depois veste a calcinha. Não vai dar certo, vai ficar estranho. Mas hoje em dia a gente vê tanta coisa que não é difícil isso, a gente acabar vendo aí vez ou outra. Prática do bem é o quê? Obra. Edificar no bem. A prática do bem, a gente não fica esperando uma oportunidade única na vida. É a hora que você acorda. Se você acordou azedo, não fala nada. Você já está praticando o bem. Para não piorar a tua e a situação do teu ambiente. Cuidado com as críticas, cuidado com o comportamento. Isso tudo é prática do bem. É obra. A cada um segundo suas obras. E aí Emmanuel nos diz que existem duas maneiras pela qual nós podemos entender
Como passar pelo sofrimento? Duas maneiras. O ponto certo e o ponto errado. Ele diz o seguinte: não nos iludamos. Então, sem ilusão, sem conto de fadas, sem vida perfeita, não nos iludamos. Mais dia, menos dia, todos sofrem. O rico, o miserável, o alto, o baixo, todos, homem, mulher, todos um dia sofrem. Contudo, agora começa a explicação das duas maneiras de como sofrer. Há quem sofra com revolta, com desânimo, com desespero e com rebeldia. Isso é o que a gente mais vê. Isso é o que a gente mais vê. Acidente de carro. Houve óbitos. Aí, a equipe de televisão vai entrevistar os familiares. O que eles dizem? Eu quero justiça, nós estamos revoltados. Há quem sofra com revolta. E isso aqui a gente vê muito com relação a óbitos mesmo. Dei o exemplo do acidente, mas é qualquer. É 10 minutos assistindo a televisão que a gente vai encontrar essa colocação. Quero justiça, estou revoltada, não aceito, etc, etc. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira. É a maneira equivocada de se sofrer. Quem sofre com revolta, o que acontece? Perde o valor da prova em que se vê. O sofrimento é uma prova. Eu estou então sofrendo por algo que me machucou. Se eu me revolto, eu perco o valor da prova. Eu não venço essa prova. Eu acumulo o débito do equívoco. Ponto errado. Tem que sofrer sem revolta. Ponto. Eu vou escrever aqui embaixo. Aqui do lado. Tem que sofrer sem revolta. É assim. Porque o sofrimento, ele tem explicação, não é gratuito. Não foi colocado ali de maneira aleatória. Não é jogo de dados. Existe um porquê daquela situação. De novo, nós somos brutos, animalizados. Então a gente sempre entende que aquele sofrimento, né, é um castigo, a gente não merecia, etc. E a gente quer ver o outro também sofrer. E quando a gente vê o outro sofrer, a gente meio que dá uma relaxada, né? Ele tem que pagar, ele tem que sofrer. Como se ele não fosse responder às leis que organizam o universo. Como se ele não fosse visitar o equívoco. Mas aí a gente se torna juiz, querendo imputar ao outro a pena que nos satisfaça. Quando as pessoas dizem eu quero justiça, grande parte, elas não querem justiça. Sabe o que elas querem? Revide. Elas querem olho por olho, dente por dente, a lei de Talião. É isso que elas querem. Elas não querem justiça. Porque quem quer justiça, entrega na mão de Deus. Quem quer justiça, não se preocupa, porque a justiça se fará através das leis universais. A justiça se cumprirá sobre aquele que se equivocou. E nós devemos seguir o nosso caminho. E deixar o infrator, no momento certo, encontrar a pena que ele terá que pagar.
Há, contudo, quem sofra com desânimo. Não tenho vontade mais disso, não tenho vontade mais daquilo, porque eu perdi meu filho, minha filha, porque eu perdi minha mãe, porque meu pai não está mais aqui, eu não tenho mais vontade de nada. Há quem sofra com desânimo. O que acontece? Também há quem perca o emprego. Passa pela dificuldade do desemprego e desânimo. O que acontece? Perde o valor da prova em que se vê. Não vence a prova. Não vence a dificuldade. Fica com esse débito em aberto, com essa questão em aberto. Vai ter que passar no futuro de novo. Então, revolta, desânimo. Há quem sofra com rebeldia. Rebeldia é a irmã gêmea da revolta. Mesma coisa. Se rebela contra o mundo, se revolta contra o mundo. Não quer mais se encaixar, não quer mais aceitar, não quer mais fazer as coisas certas. De novo, perde o valor da prova em que se vê. Por último, há quem sofra com desespero. Se desespera, leva tudo ao limite. Aí adoece. Aí fica doente. Do corpo e da mente. Perde o valor da prova em que se vê. Isso aqui é de uma seriedade gigantesca. Então esse é o ponto errado. É a maneira como a qual nós não devemos passar pelas provas. Repetindo, não devemos passar pelas provas, pela dor, pelo sofrimento com revolta, com desânimo, com desespero e com rebeldia. Senão a gente perde o valor da prova em que nós estamos. A gente perde. Aí, convençamos-nos assim, sejam quais forem as circunstâncias em que nos achamos, que o processo exato de confiarmos à providência divina será na essência. Então, como é que eu venço uma prova? Como é que eu conquisto a possibilidade de estar sempre amparado pela providência divina? Auxiliando ao outro. Lembra quando eu tiro férias lá do sofrimento? Aí eu tiro férias do mundo também. Não vou auxiliar quem sofre, quem precisa da minha ajuda. Estou de férias. Estou nem aí. Quero ficar bem comigo mesmo. Quero que minha família fique bem, a família dos outros. Estou nem aí. Então, se eu desejo estar amparado, estar conectado, estar me elevando, vencendo minhas provas, eu preciso auxiliar. E não precisa marcar dia e horário para auxiliar. É da hora que acorda, a hora que vai dormir. A hora que pinta uma oportunidadezinha ali mínima, segura essa oportunidade de auxiliar alguém. Segundo, abençoar. Mas essa aqui é difícil. Essa é difícil, ou se é. Quem é que abençoa a doença? A dificuldade, a falta de dinheiro, os problemas físicos, emocionais, sentimentais e de relacionamento. Quem é que abençoa? Raríssimos. A maioria vai para o outro lado. Se revolta, se desespera, desanima, se torna um rebelde. Auxiliar e abençoar. O que acontece com a gente precisa abençoar? Sim. Sim. Terceiro, desculpar. Mais difícil ainda.
Se já não abençoava, meu Deus, desculpar então é quase raro. Porque a pessoa diz assim, não desculpa. Só desculpa se vier falar comigo. Aí tem a meia desculpa, né? Não, eu desculpei você, mas fica aquele ranço. Fica aquela coisa mal resolvida. Desculpa, mas não aparece mais na minha frente. Desculpa, mas não fala mais comigo. Desculpa, mas não liga mais. Não manda WhatsApp. Desculpou mesmo? Será? Jogo da sinceridade. A gente sabe que não. A gente sabe que não. Mas aí também tem aquela questão do ego. Ah, eu desculpei. Porque eu posso desculpar. E por último, servir. Servir é uma palavra que não faz parte, né, do vocabulário de muitas pessoas. Esse é o outro caminho. Então eu posso sofrer no ponto errado, eu posso sofrer no ponto certo. Auxiliando, abençoando, desculpando e servindo. Você prefere ser auxiliado ou prefere auxiliar? Você prefere abençoar ou ser abençoado? Você prefere desculpar ou ser desculpado? E por último, você prefere servir ou ser servido? Imagine você numa colônia espiritual. Lá, bonitão, bonitona. Lá na colônia espiritual, você vai ser servido ou vai servir? Vai ser desculpado ou vai desculpar? Vai abençoar ou ser abençoado? E vai auxiliar ou ser auxiliado? Ou auxiliado? Lá na colônia espiritual, onde você quer estar? É para a gente refletir. As reflexões são fundamentais para que a gente saia desse atoleiro que a gente está atolado. E aí tem um complemento que é muito importante. Nós precisamos auxiliar, abençoar, desculpar e servir sempre e sempre, todo dia, em toda parte. Não é com hora marcada para ser bonzinho. Eu faço um serviço voluntário sábado às 8 da manhã. Ali eu auxilio, eu abençoo, eu desculpo, eu sirvo, é uma beleza, uau, uou, uou, uou. Então ali é o momento de eu ser santo, quase santo. Depois não. Depois não. Afinal de contas eu não sou santo. Então, depois não. Como é que é isso? Sempre, sempre, em toda parte, onde a gente estiver. Você desculpa as pessoas que cometem equívocos, querendo ou não querendo cometer, em relação a você. Você abençoa as pessoas pelo que elas fazem de bom e de ruim com você? Porquanto o serviço ao próximo é o ponto certo de nossa ligação com Deus. Se a gente não servir ao próximo, esquece. Esquece, tá? Pega isso aqui, rasga. Vai pescar, vai na lanchonete, sei lá. Ou a gente serve o outro, ou a gente serve o outro. Já estudamos aqui. Lição Forças do Amanhã. Já estudamos aqui. Está na playlist do livro Segue. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Será que
As lições se falam, então? Servir ao próximo? Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. As conversas, então, as lições, então, se conversam, se relacionam. Ou eu vou de encontro ao outro, para auxiliar, para desculpar, para abençoar, para servir, para reerguer, para acolher, ou eu terei uma vida vazia, na qual eu cuidei apenas do que era interessante para os meus caprichos. Alimento para a alma. Que possamos refletir sobre as lições que descem do alto. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.